Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Neste vídeo eu quero explicar perfeitamente a ordem cronológica dos fatos, a ordem cronológica de toda a criação. Por isso, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 27, onde está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem. O que pega aqui é que esta narrativa descrita por Moisés é apenas uma sombra daquilo que ele havia contemplado nos céus, pois disse Deus a Moisés: Vê, pois, que faças tudo em conformidade conforme o modelo que te foi apresentado no monte. Uma representação daquilo que Moisés havia contemplado nos céus. Neste caso, a verdadeira criação de Deus, por assim dizer, ocorreu nos céus. O que Moisés descreveu no livro de Gênesis é apenas uma narrativa descrita através do filtro que é a carne. Uma representação da lei, que é apenas uma sombra daquilo que haveria de ser revelado no futuro. E nós estamos vivendo o futuro em relação à descrição realizada por Moisés e pelos apóstolos. Então chegou o momento propício de descobrirmos toda a verdade referente à criação de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, disse Paulo: Todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos os heróis da fé confessaram que já existiam antes da criação do mundo. Bom, se eles já existiam antes da criação deste mundo, então não há como refutar que a verdadeira criação de Deus ocorreu nos céus e não na terra, pois todos os heróis da fé confessaram que eles não pertenciam a este mundo, que eles eram peregrinos aqui na terra. Ou seja, eles estavam tendo uma experiência humana neste mundo, mas eles não pertenciam a este mundo, conforme disse Paulo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20. Mas a nossa pátria está nos céus, disse Paulo. Desta forma, podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, disse Cristo: Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Todos vieram dos céus, conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que habitais neles. Uma referência aos heróis da fé. Os heróis da fé, antes de terem vindo para este mundo, eles já estavam habitando os céus, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que habitais neles. Não estamos falando de anjos, arcanjos ou querubins. Estamos falando dos seres humanos que já existiam antes da fundação do mundo. Até porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Os seres humanos são peregrinos aqui neste lugar. Eles não são criação deste mundo. Neste caso, a história descrita por Moisés no livro de Gênesis é fictícia. O personagem Adão nunca existiu de fato. É apenas uma obra literária, contando uma história fictícia. Se tratou apenas de uma sombra relativo àquilo que verdadeiramente ocorreu nos céus. Você não ficou convencido? Então, vamos detalhar parte por parte, vamos esquadrinhar as escrituras para vermos se de fato a verdade ocorreu nos céus ou aqui na terra. Recapitulando, livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27. Está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então criou Deus o homem à sua imagem. A verdadeira criação do homem foi feito à imagem de Deus. Guarde essas palavras. O verdadeiro Adão foi feito à imagem de Deus. Agora veja por você mesmo. O que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 a 49. Disse Paulo:
O primeiro homem da terra é terreno. Preste atenção, o primeiro Adão, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo Adão é dos céus. Como assim? Existem dois Adãos? Aqui começa todo o mistério. Disse Paulo, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do Adão celestial. Isso significa que o primeiro Adão é terreno e o segundo Adão é celestial? Se Deus é espírito, por certo que o segundo Adão também é espírito. Mas neste caso, o primeiro Adão não poderia trazer a imagem do celestial. Então, a verdadeira representação da criação de Deus deve ter ocorrido nos céus. Até porque no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está escrito: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pode parar por aqui. Cristo é a imagem verdadeira de Deus. Ele foi o primeiro de toda a criação, o primogênito. Mas o primogênito de toda a criação não foi Adão? Está vendo, meu amigo? A história de Adão, fictícia, descrita no livro de Gênesis por Moisés, é apenas uma sombra, relativo àquele que haveria de vir. Em outras palavras, a história de Adão, descrita por Moisés no livro de Gênesis, é uma representação de Cristo. Até porque no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, disse Paulo, Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Moisés, como profeta, não contou a história que havia ocorrido neste mundo, mas revelou o que havia ocorrido nos céus. Pois Cristo é o segundo Adão. A história do primeiro Adão apenas prefigurava aquilo que haveria de ser revelado, pois a história do primeiro Adão é a história do segundo Adão, que é Cristo. Cristo, ele foi o primogênito, o primeiro a ser feito à imagem de Deus, uma representação da história registrada no livro de Gênesis por Moisés. Por isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo homem, Adão, espírito vivificante. Vou relatar novamente para você memorizar. Disse Paulo, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, uma representação do segundo Adão, espírito vivificante. Neste caso, a história deixada registrada no livro de Gênesis é referente a Cristo. Até porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é uma representação do segundo Adão, que é Cristo. A verdadeira criação de Deus ocorreu nos céus. Todos os heróis da fé compreenderam que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Até porque está escrito, repito, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, disse Cristo. Cristo veio dos céus. Então, se Cristo foi o primeiro de toda a criação e Cristo foi criado nos céus, isso significa que todos os demais vieram dos céus. A verdadeira criação ocorreu nos céus, por isso confessaram todos os heróis da fé que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra, pois eles todos descendiam de Cristo, ou seja, do segundo Adão que está nos céus. Não se esqueça que o Verbo se fez carne ao ter descido a este mundo. Ele veio dos céus. O segundo Adão, ele veio dos céus. Nós somos descendentes de Adão? Sim, nós somos descendentes do segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão é uma metáfora. Não foi primeiro a carne que surgiu, senão o Espírito. Todos os heróis da fé compreenderam este mistério. Até porque no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 22, está escrito: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. Espera aí, mas o pecado não entrou no mundo por um único homem?
e assim todos os homens se tornaram pecadores? Então, como exatamente disse Cristo que se ele não tivesse falado, ninguém teria pecado? Ora, nós já não nascemos debaixo de pecado, de condenação? O pecado não entrou no mundo através de Adão? Mas aqui a história está contando o contrário. Que o pecado entrou no mundo através do segundo Adão, pois o primeiro era apenas uma história fictícia que representaria exatamente aquele que haveria de vir. O pecado verdadeiramente entrou no mundo através de Cristo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, está escrito: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, não para salvar, mas para condenar, a fim de que os cegos que não veem, vejam. Cristo veio ao mundo para abrir os olhos dos cegos. Com qual propósito? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41. Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, vocês não teriam pecado. Assim como Adão não tinha pecado enquanto ele estava cego no Éden. A hora que os olhos de Adão se abriram lá no Éden, ele se tornou pecador. Assim, Cristo, uma representação do segundo Adão, ele veio repassar ao mundo o verdadeiro pecado. E este pecado não é maligno, não me leve a mal. Cristo veio causar a morte ao homem do pecado, filho da perdição, uma representação do ego, da mentalidade da carne, que é inimiga de Cristo. Pois só há uma maneira de obter a mente de Cristo, se desfazendo do velho homem. O velho homem deve morrer. Este pecado introduzido por Cristo é santo, justo e bom. Pois somente assim você poderá ascender aos céus. Não há vida eterna sem ocorrer primeiro a morte do velho homem. Símbolo do batismo, morte do primeiro e ressurreição do segundo. O velho homem fica para sempre morto nas águas. O que ressuscita é o novo homem. Tudo isso ocorre aqui, através de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, o velho homem morre. E isso só ocorre quando os seus olhos espirituais se abrem para a verdade. De que você não é o primeiro Adão, senão o segundo. Você não é da terra, você é dos céus. A verdadeira criação de Deus ocorreu nos céus. Todos os heróis da fé compreenderam que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Pois eles pertenciam aos céus. A verdadeira criação, por assim de Deus, ocorreu nos céus. Mas como os céus são eternos, podemos entender que a criação é apenas uma metáfora. Pois assim como Deus, todos que pertencem ao reino eterno são eternos, nunca foram criados, pois todos nós somos um com Deus na eternidade. E Deus é um através de todos nós aqui na terra. Não existe criação. Isto é uma força de expressão representada pela lei, que é apenas um véu. Estamos falando do entendimento, do discernimento da carne que opera com a dualidade. Sem dualidade, não há meio de comparação neste lugar. Não existe criação. Todos somos um em Deus. Pois todos aqueles que se unem ao Senhor são um só espírito com Ele. Antes de você ter descido a este mundo, você era um só com o Senhor nos céus. Este mundo físico não é criação de Deus. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se este mundo fosse criação de Deus, então seria o reino do Senhor. Este lugar é apenas uma sombra, um reflexo daquele que está nos céus. Mas uma sombra não tem realidade em si mesma. Por isso este mundo jaz no maligno. É uma sombra, um reflexo da verdadeira criação, por assim dizer, que ocorreu nos céus.